Dia. Bom dia. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Bom, hoje a gente vai tentar fazer uma conversa aqui com vocês em relação ao recebimento dos kits de robótica, bom, para feira de 9 horas aí para as turmas do 8º e do 9º ano. Então, a gente vai tentar conversar com vocês de uma maneira em que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês relacionadas ao recebimento desses kits, a questão da quantidade, né? Então, a gente vai tentar aqui esclarecer algumas questões aí relacionadas ao recebimento desse material. Deixa eu só confirmar aqui se eu estou gravando a reunião, porque caso a gente tenha outras pessoas que não consigam entrar, aí a gente consegue disponibilizar depois o link. Está gravando mesmo, né? Deixa eu comprovar. Então, beleza. Se vocês puderem, aí facilita para nós aqui também, se vocês puderem colocar o nome da escola de vocês no chat, bom, para depois a gente poder acompanhar. E vamos lá. Bom, a gente nos organizou aqui pensando nas informações que foram passadas no boletim, via boletim, relacionadas à entrega dos kits e a quantidade, tá? Principalmente agora do lote 2. Aí, a gente está até com a câmera aqui, eu acho que vocês, depois que eu compartilhar, vocês vão conseguir ver o kit, né? O segundo lote. E aí a gente consegue mostrar aqui para vocês também. Está na apresentação, mas aí a gente mostra aqui também, tá? Algumas questões importantes para pensar relacionadas ao recebimento desse material, que são os pontos de atenção, né? Para o recebimento, para o armazenamento, para a questão da utilização disso em sala de aula, tá? Como organizar essas maletas, né? Então, pensar aqui, nossa diretoria, ela recebeu 2 kits. Então, é um kit para os PECs, tecnologia, para utilizar na formação, né? E aí a gente precisa organizar aqui, ainda que sejam 2 maletas, mas precisa organizar para que tanto eu quanto a Elaine, a gente, na hora de usar esse material, ele não esteja misturado, porque são vários componentezinhos, né? Então, vai ter momentos na aula em que o professor ele não vai precisar usar todo o material, né? Então, é relacionado a essa questão dessa organização, tá? No finalzinho aí, a gente já está passando aqui uma data para vocês, que é uma formação com os professores do 8º e do 9º ano, da FEI de 9 horas, sobre os professores que atuam com essas turmas, tá? Então, a gente já está tentando se adiantar. Pode ser que fique pensando, mas por que não fez essa reunião antes? A gente sabe que a agenda de vocês na escola ela não está fácil, né? Tantas coisas para vocês fazerem, dar conta. Do nosso lado, a gente também está correndo contra o tempo, assim, então eu acho que seria muito frágil deixar para marcar essa reunião agora, para o início do semestre, e para depois ainda marcar a formação. Então, a gente está tentando se adiantar, né, dentro daquilo que a gente pode, para preparar os nossos professores para estarem trabalhando aí com os seus estudantes usando o kit robótico, tá? Aqui os objetivos dessa nossa reunião, que é apresentar, né, orientações sobre o recebimento, organização do estudo de robótica, falar aqui um pouquinho sobre as estratégias para a implementação das aulas de robótica, tá? Compartilhar boas práticas e experiências entre as escolas participantes, aí no caso a gente traz algumas ideias nessa apresentação aqui, de outras diretorias que estão criando um case para a
placa, para conservar a placa, né? Então, aí a gente vai apresentar. A gente tem, na nossa diretoria, algumas escolas que têm impressora 3D, então a gente consegue meio que se organizar, pensar em criar esses cases para armazenar, para deixar guardado esse bit, né, essa placa de microbit, né? E por fim aqui esclarecer algumas dúvidas que provavelmente vocês possam ter aí relacionadas a esses bits ou mesmo relacionadas à aula, tá? Bom, antes de iniciar a nossa reunião propriamente dita, eu vou passar aqui para vocês um vídeo, tá? E aí, gostaria que vocês olhassem o vídeo, né? Se identificassem aí com as atividades que estão sendo desenvolvidas. Uma das escolas é aqui da nossa diretoria, e aí eu peguei um exemplo aqui de uma outra diretoria, mas é relacionado à utilização da placa de microbit, tá? Então, deixa eu colocar aqui para apresentar para vocês. Está fazendo? Fazendo som? Deixa eu só... Para acender o LED, para mostrar que aqui, ó, eu tenho a opção de colocar meu nome. Por exemplo, vou colocar aqui, bom dia. Ele vai aparecer na placa, bom dia. Olha lá, a plaquinha aparecendo, bom dia. Certo? Viu, meninas? Como coloca o nome? A minha ah, legal, né? Que vai mostrar todas as funções e no final vai tocar a música. Tá bom? Aula de microbit, né? A musiquinha. Fizer a programação? Só fizer. Fácil ou difícil? Processo. Para alguns fáceis, outros difíceis. Conseguiram, né? 25 graus. Coloca a mãozinha aí na plaquinha. Não, coloca a mão aí, a mão. Assim, ó, a mão assim, ó. Vamos ver. 27 graus Celsius. Olha, vocês estão... Ó, a Giovana é a última, certo? Aqui desse lado, o último é o Cauã, ok? Nós vamos começar pelo Pedrinho e pela Valentina. Perdeu, vai pro final da fila. Quem terminar a fila primeiro ganha. Beleza? Deixou ela vir pra cá. Vai, Pedrão. Professor. Peça a mão. 3, 2, 1, mexe. Parou. É o seu? Seu papel. O seu ganhou. Próximo. Vai. Parou. Pedra. Pedrinho, tampa pra ele ver, né, Pedrinho? Vai, parou. Tesoura, pedra. Pedrinho, né? Vai. Parou. Vai. Agora vai. Então, nós colocamos esse vídeo, né? Fizemos a seleção desse vídeo aí de boas práticas da escola Bolsinhas, que nos mandou. Não estava previsto, mas aí eu quis iniciar essa reunião apresentando esse vídeo para vocês, né? Falando aí da atividade que a professora Simone está desenvolvendo com os estudantes dela, de 8º e de 9º ano. Ela está fazendo 2 atividades, né, microbit na prática. A segunda atividade aqui já é uma outra atividade usando a plaquinha do microbit na construção de um sensor. Esses projetos, todos eles estão sendo desenvolvidos, eles foram desenvolvidos a partir do uso do material digital, né? E essa última atividade aqui,
da escola, da diretoria de Avaré, que é a feita por Paulo Araújo Novaes, o professor ele tá utilizando aqui uma atividade que os nossos estudantes já fizeram em algum outro momento, que foi o quê? O desenvolvimento do pedra, papel, tesoura, que é um jogo. E no caso aqui, ele está incluindo a utilização da plaquinha, né? Isso estimula muito, né, os estudantes eles ficam estimulados, eles mostram mais interesse. Na aula da professora Simone, a gente percebe que alguns alunos, ao fundo, professora, eu também quero ver. Então, as aulas de robótica, elas vão ser fundamentais para esse trabalho, né, para esse engajamento, né, para esse interesse dos nossos estudantes, tá bom? Então, por isso eu quis mostrar esse vídeo para vocês, tá bom? Para a gente, antes disso, iniciar a nossa reunião. Bom, aí aqui, falando um pouquinho sobre o boletim, né, comunicado sobre os kits, então, é o boletim de 2024, o número 23, ele é de 14 de junho de 2024. Anterior a isso, nós mandamos uma mensagem para vocês sobre esse recebimento, tá? Nós mandamos uma mensagem com os links, porque quando você entra aqui no boletim, nessa página, a página 30, nós mandamos os links que tem nessa página aí, para vocês terem acesso ao material relacionado a esse recebimento. A quantidade de kits por escola, quais são os itens que vêm em cada um dos lotes, porque foram 2 lotes, né? Então, a gente vai estar mostrando aqui para vocês o que é o primeiro lote, o que vem no primeiro lote, o segundo lote, que algumas escolas já estão recebendo, já nos mandaram mensagem, já nos mandaram um e-mail. Então, tudo isso a gente está tentando, o mais rápido possível, né, colocar ali no radar de quem já recebeu, de quem ainda não recebeu. Para quê? Para que em agosto, né, a gente tenha um controle aí de quem já recebeu, para que essas aulas elas não fiquem prejudicadas aí no início do semestre, tá bom? Bom, aí aqui, ó, distribuição de kits nas UEs, nos CIEBs. Por isso que nós temos aqui também participando com a gente o CIEB, que é a Fernanda, né, a coordenadora Fernanda lá do CIEB, da Cidade Sônico 2, ela está presente à reunião. Por quê? O que está previsto para o desenvolvimento dessas aulas? Que o CIEB, ele seja um polo de formação, né? Para que os nossos professores possam ser formados no CIEB. Então, por isso também o CIEB recebeu uma quantidade de kits, tanto do primeiro lote quanto do segundo, para que eles façam uso desse material lá no CIEB com os nossos professores, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, estou passando o cursor aqui, ó. Se vocês clicarem nesse link, a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Aí vai abrir aqui, ó, vocês estão vendo aqui, aditamento, orientações de recebimento e armazenamento, bom? A composição dos kits de robótica, ou seja, quais são os itens que vêm nesses kits, tanto o primeiro lote quanto o segundo lote. Distribuição do kit de robótica é a quantidade, é o quantitativo que cada escola recebeu, tá? E aqui, ó, um outro arquivo com orientações de recebimento e de armazenamento desse material, tá? Então, o mais breve possível a gente disponibiliza também, apesar que, como eu já disse, nós já enviamos em algum outro momento o recorte do boletim, e no recorte do boletim, esse link com acesso a esses materiais aí, para vocês poderem conhecer esses materiais e saberem que tem escrito aí cada um deles, tá bom? Aí aqui, eu estou passando aqui para vocês a quantidade, né? Tanto do lote 1 quanto do lote 2. Por quê? É a mesma quantidade. Se você recebeu no lote 1 10 kits com a plaquinha, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que é a plaquinha,
E aí, junto à plaquinha, ela vem alguma, acho que vem pilha, vem, eu acho que um cabo de USB, vem, eu acho que um case, e aí esse é o primeiro lote. Então, o segundo lote, aí seria o quê? 10 maletas. Se você receber o primeiro lote 10 placas, você vai receber o segundo lote com 10 maletas. E aí você vai ser orientado a pegar essas plaquinhas e armazenar nessas maletas, distribuir entre essas maletas, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, o quantitativo de cada uma das nossas escolas que já receberam o primeiro lote. A gente já tem ciência que todas elas receberam, tá? Relacionados ao segundo lote, a gente tem informação de algumas escolas que já receberam, e aí, o mais breve possível também, a gente vai tentar se organizar para saber das outras ainda, se já receberam, se teve problema ou não, tá? Em relação à entrega desses kits. Pessoal, até aqui, tranquilo? Tudo bem? Esse material, como eu disse, ele vai ficar disponível para vocês, tá? Então, aí vocês vão ter esse material para vocês poderem consultar também, tá bom? Seguindo aqui, só fazendo um parênteses aqui, que essa nossa reunião é mais uma reunião técnica mesmo, sim, para falar sobre os kits de robótica, tá? Então, assim, a gente não vai se estender muito nessa reunião, tá bom? Bom, aí aqui, ó, a quantidade do primeiro lote, as características do primeiro lote. Então, tem escolas, voltando aqui, ó, tem escolas que, o que estava previsto, de 10 a 15 kits, tá? E esses de 10 a 15 kits é para eles serem usados com as turmas que eu tenho. Se eu tenho 4 turmas, 2 de 8º e 2 do 9º ano, esses kits eles vão ter que circular entre essas 4 turmas, tá? Então é importante isso para quê? Para a escola também já começar a pensar nessa organização para o segundo semestre, né? De como que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, se o 8º A e o 9º A têm aula no mesmo horário e é aula de robótica, aí já vai ficar um pouco fragilizado essa situação. Porque o professor, ele, assim, os estudantes e o professor não vai conseguir utilizar os kits, né? Então, tem essa questão para a gente pensar sobre isso, tá bom? Aí aqui, né? Foram entregues abril e fim de maio, uma média de 10 a 15 kits por unidade escolar. Esse cálculo ele foi realizado com base no número médio de estudantes por turma, tá? Então, na hora de utilizar em sala de aula, qual que é a orientação? Que seja um kit, né, para um grupo de 3 a 4 estudantes. Lembrando que desse número total de kits, é importante que um desses kits ele esteja disponível para estudo do professor. Então, é importante que um desses kits, com a maleta, o kit completo, tá? Ele seja disponibilizado para o professor, para que o professor possa conhecer esse material, se apropriar desse material, né, e saber utilizar esse material em sala de aula, né? Porque aí ele consegue fazer as experimentações, né, fazer o seu planejamento aí e se organizar para a utilização desse material em sala de aula, tá bom? Como disse aqui, né, uso rotativo dos kits entre as turmas de tecnologia e inovação, tá? Então, quantidades, lote 1, características do primeiro lote. Então, são esses materiais aí, ó, que vem. São esses, vamos colocar aqui, 8 itens, tá? Entre a placa, né? E esses outros encartes aí, tá? Que compõem esse primeiro lote, tá bom? Então, tá aqui o que vem dentro dessa caixinha. Então, para quem recebeu 10 kits, 10 no primeiro lote, vai receber uma caixinha com esses materiais aí. Já o segundo lote, ele já é um pouquinho mais robusto,
porque ele tem aqui, ó, a maletinha, do lado esquerdo aqui a gente consegue observar a maletinha com todas as divisórias, e aí você tem ali, ó, todos os itens que compõem essa maleta, tá? No lado direito aqui, ó, a caixa ali, ó, é uma foto que a gente pegou de um grupo de outra diretoria que eles receberam, e aí eles já tiraram foto, já postaram lá, ó, acabei de receber meu kit e tal. E aqui, olhando aqui superficialmente, né, a gente vê ali 2, 4, 6, vê uma quantidade de 8, né, mas pode ser que eles tenham recebido mais, tá? Essa, então, é as características do segundo lote. Ainda falando aqui sobre o segundo lote, mais uma vez aqui, né, do lado esquerdo, a foto. Aqui do lado direito, ó, itens que compõem a maleta do lote 2. E aí, qual que é a orientação para o armazenamento desse lote? Eu acho que mais à frente, eu não me recordo direito, mas eu acho que mais à frente, eu acho que vai ter um slide falando... Não, eu não coloquei. Uma das diretorias, voltando aqui, tá? Uma das diretorias, vocês olhando aqui do lado esquerdo, as divisórias, eles colocaram etiquetas marcando, por exemplo, onde vai ficar as rodinhas, sabe? Onde vai ficar o shield. O shield, ele é essa plaquinha aqui, ó, onde tem uma, parecido com uma pilha, um pouquinho mais compridinha, na cor azul. Do lado desse círculo vermelho, tem as rodinhas, aí você tem esse círculo vermelho, um pouquinho mais para a esquerda, você tem aqui, ó, o shield, que é uma plaquinha. Então, eles se organizaram para colocar nessas divisórias etiquetas. Para quê? Para facilitar. Porque vamos pensar aqui, como são, pensar aqui, 10 kits. Só que olha a quantidade de itens que tem em cada um dessas maletas. E na hora lá da aula, a gente sabe que na hora da aula lá, o pessoal mistura, pega uma rodinha de uma maleta, põe na outra, pega o shield de uma maleta, põe no outro. E aí, qual que é a orientação? A orientação é para que o professor ele já converse, né, com os estudantes sobre a organização desses materiais e, principalmente, a conservação, né? Você vê uma questão interessante aqui? Vai ter momentos no desenvolvimento da aula que o professor ele não vai necessariamente fazer uso de todo o kit. Pensando sobre isso, ele tira da maleta só os itens que ele vai utilizar, distribui entre os grupos e aí eles vão usar ali naquele momento da aula. Pós-aula, volta tudo para a maleta novamente, né? Eu acho que é uma forma aí de otimizar isso, de ter menos problemas, tá? Em relação à conservação desse material. Então, ali, mais uma vez, né? A quantidade de itens que tem nessa maleta, tá? Aqui, ó, algumas orientações para o armazenamento. Vocês veem aqui, nessas duas primeiras imagens de cima, tanto a do lado esquerdo quanto a do lado direito, que é o que veio no kit 1. Aí eu vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, ó, que é esse segundo verdinho aqui, ó, que ele é um protetor. Então, é um protetor que você pode já colocar e deixar ele junto com a plaquinha ali para conservar a plaquinha, tá? Então, a montagem dele é simples, vai ficar dessa forma aqui mesmo, que aparece aí na imagem, tá bom? Mais abaixo aqui, ó, como eu disse para vocês, tem algumas diretorias, algumas escolas que já estão se organizando na construção desse case aqui, ó, para conservar, para guardar, né, para deixar a plaquinha do microbit. E ele foi feito onde? Ele foi feito na impressora 3D. Nós temos
algumas escolas que têm, né? E aí eu acho que o que ajuda muito é a rede colaborativa, sabe? Assim, eu vou fazer para minha escola, eu vou fazer para minha escola o material que eu tenho para fazer é só esse. Ah, mas assim, se você conseguir o filete, né, para usar, para fazer os cases, aí talvez eu consiga aqui me organizar e fazer para você também. Então, essa rede colaborativa, essa organização, esse combinado, eu acho que ajuda muito, né? Até mesmo, porque vamos pensar aqui que são componentes eletrônicos, né? E assim, querendo ou não, é um produto frágil, né? Dependendo de como você manusear ele, você acaba perdendo na primeira aula ali, você vai queimar a plaquinha e aí depois para repor essa plaquinha é bem complicado. Falando sobre isso, aí já aproveitando que alguns itens dessa maleta ele tem garantia, mas a garantia ela só cobre o quê? Se tiver algum defeito. Entendeu? Não dá para daqui, por exemplo, um mês usando a plaquinha, aí falar, a plaquinha está com problema, está com defeito. E aí observar e ver que não foi defeito, e sim foi mau uso, né? Aí a garantia ela não vai cobrir, né? Então é algo aí já para a gente também, né, se preocupar, né? Porque se eu tenho 10 kits e ele vai fazer essa rotatividade entre as turmas, se por algum motivo eu já perder alguma dessas plaquinhas, isso já vai complicar já todo um trabalho, todo um planejamento que o professor e que a escola vai precisar fazer, né? Então, aqui, algumas orientações, né? Garantir o local adequado para o armazenamento dos kits, verificando segurança, preservação, ambiente livre de umidade e calor excessivo, né? Acessibilidade e organização, né? Porque na hora da aula lá, assim, aí tem que subir lá no segundo andar ou tem que descer lá no primeiro andar para pegar. Então, tudo isso aí acaba atrasando um pouco. Então, quanto mais acessível, mais fácil tiver, melhor também para o trabalho do professor, né? Alocar os itens do lote 1 individualmente dentro de cada maleta dos componentes do lote 2, aí é aquilo que nós falamos anteriormente, tá bom? E aqui, por fim, né, recomenda-se enumerar todos os componentes pertencentes à mesma caixa. Exemplo, kit 1, placa 1, sensor de umidade 1, e assim por diante. Igual aparece aqui nessa imagem, ó, nesse case aqui de baixo, na cor vermelha, né, grupo 2. Então, é algo aí para a gente já estar pensando sobre isso, tá bom? Orientações para uso nas UEs durante os horários de aula. Aí, essa orientação aqui, eu acho que ela é mais para o professor mesmo, né? Relacionadas aí à questão de montar e desmontar os kits dentro do tempo de aula. Por isso que aquela orientação lá no início do ano, né, que as aulas elas fossem germinadas, elas fossem dobradinhas, né, para facilitar esse trabalho aí, né? O mesmo kit para o mesmo grupo de estudantes, sempre realizar a verificação dos kits antes e depois das aulas, ou seja, nós vemos aqui o quanto essas aulas vai demandar todos nós uma certa atenção, né? Evitar o manuseio com mãos molhadas ou sujas, isso danifica a placa, né? Nesses ou deixar cair, estritamente proibido utilizar os kits em proximidades com alimentos, né? Utilizar apenas os itens do kit designados para aquela aula, como eu disse anteriormente, né? Vai ter momento em que o professor ele não vai precisar da maleta toda. Ele vai usar 3, 4 itens da maleta. Ele vai usar 3, 4 itens da maleta, né? E aí ele tira esses itens, usa na aula e depois já armazena de novo, né? Na nossa formação, eu e a professora Elaine, que acompanha a pasta aqui de tecnologia também, daqui a pouquinho ela vai estar falando aqui com vocês rapidinho sobre o Alura e sobre o BI, certo? Bom,
Aí, na nossa formação, nós tivemos situações lá onde foi apontado algumas questões relacionadas a você utilizar os componentes de forma inadequada, de forma errada, e isso acabar queimando a placa, entendeu? Então, assim, são muitos cuidados que vão ter que ser tomados, né, pelos professores na hora de manusear esse material junto com seus estudantes, tá bom? Organização escolar para o segundo semestre, recomendações da SEDUC, tá? Então, pensando aí nessa orientação, nessa nossa conversa agora, né, e aquilo que é possível fazer dentro da nossa realidade, será que a gente consegue, né? Então, assim, a SEDUC, ela traz aqui algumas orientações, e aí, a partir da realidade de cada escola, ver se é possível ou não fazer essas alterações, essas mudanças, tá? Então, assim, ó, evitar a sobreposição das aulas de robótica para garantir o uso rotativo e eficaz dos kits entre as turmas. A escola, ela deve se preparar para as aulas com prototipagem, ou seja, não vai ser só os kits. Vai ter projetos que eles vão usar o kit, eles vão usar o kit de robótica. Mas, por exemplo, vai precisar de outras coisas. Réguas, tesouras, estilete, cola quente, mesa de corte, papelão, clipes, enfim, né? Vai precisar de material de papelaria. E pensando nisso, aí, quem consegue, como que eu consigo me antecipar isso? Olhando o material digital, porque lá no material digital tem a descrição dos projetos, dos materiais que vão ser usados, utilizados para o desenvolvimento daquele determinado projeto, tá? Os kits de robótica não devem ser retirados para uso em outras aulas e outros momentos, exceção do kit destinado à formação e uso do docente. Ou seja, eu tenho um professor aqui que ele trabalha muito bem, ele desenvolve muito bem, trabalha com robótica, ele já trabalhava não com microbit, mas ele já trabalhava com Arduino, e aí ele vai usar o kit para desenvolver projetos de robótica. A orientação, a recomendação é que o primeiro lote e o segundo lote seja exclusivo dos estudantes do 8º e do 9º ano, tá? E, para além disso, aquilo que a escola já tinha, os materiais de robótica que a escola já tinha, aí sim ela pode estar utilizando em outros momentos com outras turmas, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, nesse material que vai para vocês, essas orientações de recebimento, armazenamento e uso em boletim. Aí é aquela mesma que está lá no início da nossa apresentação, mas aí só reforçando que ela também está aqui nessa parte aqui dessa nossa apresentação, tá bom? Orientações para o acionamento de garantia. Então, caso seja necessário realizar o acionamento da garantia, deve-se entrar em contato com a empresa Santana por meio do e-mail, aí está aqui o e-mail, né? garantias@santannaimport.com.br, informando a peça defeituosa, o número da nota fiscal do produto e o endereço da ocorrência, que é o código CI da escola, tá? E o nome da UE. Bom, em relação a isso, naquele material que eu apresentei lá no início para vocês, no boletim, ele tem essas orientações aí relacionadas a essa garantia, caso seja necessário acionar. Eu espero que não. Espero que todos nós aqui da Diretoria de Ensino Guarulhos do Sul, sejamos agraciados e que todos os kits que nós recebemos, eu espero que nenhum deles apresente problema, viu? E aqui, finalizando aqui a minha fala, eu coloquei aqui a foto de alguns professores que já participaram de formação conosco. Não são professores exclusivos só de tecnologia e inovação do 8º e do 9º ano, tá? Mas aí eu quis pegar aqui a foto dos professores que já estiveram conosco, em formações, tá? E aí falar para vocês que no dia 9 de agosto, a gente já vai estar supervisando, né? Para a gente fazer uma formação
provavelmente essa formação será aqui na diretoria de ensino. Então, a gente já está tentando se adiantar a isso e já preparar os nossos professores para que o mais breve possível todos eles já consigam ir para a sala de aula já conhecendo o material e sabendo como ele vai utilizar com os seus estudantes. Tá bom? Da minha parte era isso. A Daniela vai conversar aqui um pouquinho rapidinho com você, né? E aí eu passo a palavra aqui para a você quer mostrar o kit antes? Então, peraí, só um pouquinho. Deixa eu só sair aqui, ó. A apresentação. Isso, ó. Aí aqui mostrando para vocês. Esse é o primeiro lote. Está aparecendo para mim, está aparecendo para vocês aí, né? Esse aqui é o primeiro lote, tá? Aí, ó. Vou abrir aqui, ó. Aí o que eu falei para vocês que é o que tinha. Tem dentro, né? E, ó. Esses materiais, essa etiquetinha. Essa etiquetinha aqui, ó. O protetor aqui, para usar na plaquinha. Aqui, ó. Tá? E aí, esse material aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso enumerar e colocar na maleta. Armazenar na maleta. Para ficar tudo junto. Tá bom? Esse é o primeiro lote. Esse foi o primeiro lote. E algumas escolas receberam 10, 9, 13, 15, tá? E aqui, olha só o segundo lote. Esse é o segundo lote. Parece besta, tá? Mas assim, muitas, inclusive os nossos colegas técnicos, a única coisa que vai etiqueta, que é o do patrimônio, é isso aqui, ó. É o multinível. É o único, tá? O único que precisa ter etiqueta. No mais, não. Porque aí é consumo, né? Então, não precisa. Aí, as pilhas. 6 pilhas, tá? Pilhas. E todos os demais itens que compõem a maleta. Eu falei para vocês do shield. O shield é esse aqui, e aí é parecido com uma bateria. O shield. Recarregável, aí ele está lembrando aqui, ó, que essa pilha aqui ela é recarregável, certo? Então, esses aqui são os itens, né, que compõem o lote todo, né? E a maletinha serve o motor, tá, os cabinhos aqui, ó. Aí, sensores, os motorzinhos aqui, ó, 2 motorzinhos, com as 2 rodinhas. Então, para quem conhece, domina um pouco mais, tem conhecimento sobre eletrônica, o que seria recomendável também? Dá uma olhadinha, sabe? Eu falei aqui no início, eu torço muito e quero muito que nós tenhamos sido agraciados e que nenhum dos nossos kits apresentem problemas. Por quê? Porque a gente já está ouvindo de alguns colegas de outras diretorias que tem kit que veio com problema, entendeu? Que já tem alguma pecinha ou outra apresentando problema. Então, é o que a gente espera que isso não aconteça. Mas aí, para quem conhece, para quem conhece um pouquinho de eletrônica, né? Talvez se antecipar, dar uma olhadinha, ver se está tudo certinho, se está tudo funcionando. Tá bom? É uma recomendação que a gente faz. Certo, Elaine? Passando a palavra agora para a Elaine. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, viu? Pode. Pessoal, bom dia. Eu vou utilizar o celular do Marcelo, aproveitando aqui, tá? E vou compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui. A tela cheia. E a gente não pode esquecer do nosso BI também, né?
o que acontece? Aqui no nosso escopo, sequência, né? E na distribuição de aula, no 8º e 9º ano, PEI de 9 horas, nós temos 2 aulas voltadas à programação e 2 aulas semanais, né, voltadas à robótica. Tá? Então, assim como no início do ano, daremos continuidade a essa organização, tá? Mas agora com a mão na massa, né? As aulas voltadas a um microbit, robótica, né? Que é o MacCode, junto com a plaquinha física e todo esse kit, e 2 aulas voltadas à programação, que é o Alura e o Scratch. E falando nisso, compartilhamos uma mensagem no grupo de tecnologia e no grupo de robótica também, falando sobre o escopo sequência da plataforma, né, e a quantidade de entrega desses projetos. Aqui é uma referência do 1º e 2º bimestre, tá? Então, no 6º e 7º ano, do ensino fundamental dos anos finais, no 1º bimestre teve a entrega de um projeto, no 2º bimestre entrega de 2 projetos. O total são 3 projetos a serem entregues nesse segmento, nesses 2 segmentos, tá? Assim como o 8º e 9º ano, o total de 6 projetos. Na primeira série, o total de 5 projetos. Nas segundas e terceiras séries, o total de 11 projetos, ok? Essa mensagem foi compartilhada com vocês e a gente pede, né, para que vocês fiquem atentos lá no nosso BI, porque quando a gente entra na turma, um exemplo, vou colocar uma escola que seja aleatória, quando a gente entra na turma, né, espera-se que todos esses estudantes tenham entregue, no caso aqui eu entrei no 6º ano, sabendo que são 3 projetos, espera-se que todos os estudantes já tenham entregue todos esses projetos, ok? Então, iniciando o próximo semestre, observem a quantidade, por gentileza, dessas entregas, para que a gente possa dar sequência, né, nas aulas, no conhecimento do estudante, sem comprometer, né, todo o desenvolvimento, porque ele tem que construir, consolidar e aprofundar esse conhecimento, e a gente não pode pular a etapa. Ok? É isso daí, né, eu queria falar para vocês. E outra coisa, eu e o Marcelo, né, estamos aqui para parabenizar vocês também pelo resultado. Ó, nós temos aqui, deixa eu tirar aqui a escola, mas é da nossa diretoria de ensino. Nós temos aqui esse resultado. É claro que na semana 19 nós tivemos apenas 50% de acesso, mas superamos a meta aqui, né? Tivemos aqui 0,32, e a nossa meta é 0,25%, nossa plataforma Alura, tá? E lembrando que no mensal, colocando aqui no mensal, batemos a meta de mais de um projeto por estudante. Ó, nossa diretoria, né, nós temos aqui, ó, matrículas ativas, 41.461 estudantes ativos, e entregamos 45.559 projetos. Parabéns a todos, né? Ó, tivemos um bom acesso também, aqui é uma referência no nosso anual, né? Com 98% de acesso, e estamos aí com 71%, né, de entregas na nossa plataforma, né? E isso daqui que representa, né, são vocês aí na sala de aula, com o apoio de todos, né, aqui da nossa plataforma. Parabéns a todos. Isso aí, né? Eu não sei se eles têm alguma pergunta para fazer. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Oi, Andréia. Abre seu áudio, Andréia, por favor. E caso, como aqui eu acredito que nós não temos ainda aquela impressora digital, é isso, né? Tem alguma sugestão diferente, como case, para guardar esses acessos depois? Vocês podem enviar alguma sugestão para armazenamento ideal? O ideal é aquilo que assim, inicialmente eu posso usar o que veio no kit mesmo. Ele já ajuda um pouquinho. Porém, o ideal também seria que a escola, em algum momento, pudesse ter esses outros cases para cada um dos kits, para cada uma das placas de microbit. Tá. E aí, é como eu disse, a gente pode pensar numa rede colaborativa, a gente conhece algumas escolas que têm a impressora 3D, só que aí tem a questão do custo, porque do filete que tem que comprar, aí não tem como, né? Mas, assim, não é algo tão absurdo assim que sei lá, que R$150 não consiga resolver. Então, pensando nessa rede colaborativa, aí a gente, né, e pode ser que eu não sei, o Afonso acho que pode até falar melhor do que eu, porque o Afonso, eu não sei se lá no Scaramelli tem, mas o Afonso acho que conhece um pouquinho mais do que eu. O filete, ele é um rolo, e pode ser que um rolo dê para fazer, sei lá, dê para fazer 12, dê para fazer 15, entendeu? Então aí a gente pode até estar pensando nisso também para apoiar vocês. Porque o que a gente quer? A gente quer que isso dure. Como eu disse, é eletrônico, mas a gente quer que isso dure. E ele vai durar a partir do quê? A partir do momento que a gente ter toda essa nossa conversa aqui, esse diálogo aberto mesmo, ó, o equipamento está aqui, só que sim, precisa ter esse cuidado, porque se não tiver esse cuidado, amanhã você não vai ter. E aí depois não tem como repor, porque é custo, sabe? Vai conseguir repor? Pode ser que em algum momento sim, só que a gente não tem essa orientação. A gente não tem verba destinada especificamente para a recomposição dessas placas, dessas maletas, entendeu? Então, assim, quanto mais a gente conversar entre todos nós, quem? O gestor, o professor, o Proatec, sabe? Os estudantes, todo mundo que vai utilizar, quanto mais a gente conversar e falar, ó, gente, tá aqui, só que assim, não é durável, não é algo que vai durar para sempre, entendeu? Sim, ele vai ter lá um momento que, assim, de tanto usar, tem problema mesmo, né? Mas até lá, eu acho que a gente precisa pensar assim nessa conservação. E aí a gente nos coloca à disposição para ajudar vocês nisso, tá bom? Afonso, você quer falar? Isso aí é o cabeça lá? Marcelo, tá me ouvindo? Não tem impressora 3D, e eu acho que o cuidado tem a ver com bom senso, uso e bom senso. Certo, obrigado. Ó, a Elaine, ela me lembrou aqui, o ENIAC, ele tem os laboratório lá que, assim, tem o equipamento, tem a impressora 3D, e como nós fizemos o seminário lá recentemente, nós tivemos professores nossos que participaram das oficinas lá, eles se colocaram, o ENIAC se colocou à disposição para chegar com o material, com a matéria-prima, que é o filetinho, e aí fazer lá. Então, eu acho que se levar o filete lá, levar a matéria-prima, né, o filete, a gente consegue ter essa parceria e eles construírem para nós esses cases para guardar para armazenar a plaquinha. Então, é algo que a gente vai tentar aqui se organizar, entrar em contato com eles, aí ver com vocês, ó, gente, a gente já conseguiu espaço lá, tal dia, de tal hora. Aí vocês vão precisar ver, se organizar para, mas qual que é o material? Aí a gente vai atrás, ver qual que é o material certo para usar, porque eu não sei se são todos, entendeu? Aí tem que ver qual que é a matéria-prima certinha
para usar e fazer. Isso também a gente consegue ver com quem já fez. Ó, qual foi a matéria-prima que você usou? Qual que é o tipo de filete? A espessura dele. Aí também é algo que a gente pode correr atrás também, para estar indicando para vocês, ó, tem esse aqui, tem esse outro, esse aqui é melhor por isso, esse aqui o preço dele é tanto, e aí vocês se organizarem, ter esse material, levar até lá e a gente conseguir ter isso tudo o mais rápido possível, né? Mas é como eu disse, ó, tudo uma rede colaborativa entre nós. Oi, Elaine. Tá. Eu vou passar a palavra aqui para a Sheila, que ela quer falar também, tá bom? Pode falar, Sheila. Opa, tudo bem, Marcela? Aqui é o Márcio, aqui do Enio Chiesa. Estou tomando o lugar da Sheila aqui. Bom dia a todos aí. Deixa eu te perguntar, na realidade, perguntar uma coisa, né, sobre o arquivo em STL dessa caixinha aí da Microbit. Onde que eu consigo esse arquivo para fazer impressão dele no 3D? O fone está fechado. Microfone. Você está com o microfone desligado aí, Marcelo. Desculpa, Márcio. O que eu estava falando? Eu não tenho esse arquivo, mas eu vou atrás desse arquivo. Eu peguei só a foto e coloquei na apresentação. Mas quem postou lá tem o arquivo. Então, eu vou atrás desse arquivo para disponibilizar para vocês também. Para aqueles que têm, né? Que aí, no caso, o Enio Chiesa, ele tem impressora 3D? Não tem, mas a gente providencia. Tá. Vou providenciar. Deixa eu te falar uma outra coisa. Eu vi você falando de algumas... Assim, nós fizemos a formação lá no Senai umas 3 semanas atrás. Isso, e lá também. o pessoal, ele até falou que poderia ser feita algumas impressões lá, caso houvesse a necessidade, né? Então, já é mais um recurso e mais um local que poderia ser feito aí uma parceria de algumas impressões de 3D, né? O pessoal do Senai, tá? O Alan, que deu o curso para nós lá, que ele falou que poderia estar sendo feito lá, algumas coisinhas lá. Perfeito. Isso mesmo. Eu estava lá no dia, até me fugiu essa fala também, mas foi essa conversa dele também. O que a gente precisa aqui, enquanto diretoria, o mais rápido possível, é fazer esse alinhamento com o pessoal, tanto do ENIAC quanto do Senai, né, para tirar só da fala e fazer na prática. Falar, ó, então, a gente pode combinar um momento para as escolas irem aí com o material e vocês fazerem essa impressão. Enfim, a gente tenta se organizar para isso e comunicar a vocês o mais rápido possível também sobre esses locais estarem disponíveis para receber vocês e fazer essa impressão aí, para ajudar nesse movimento nosso aí, tá bom? Bom, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer tirar mais alguma dúvida? Estamos aí à disposição. Tranquilo? Podemos encerrar? Aula só para robótica? Não. Oi, Por gentileza. O ideal vão ser 2 aulas para robótica e 2 para tecnologia, ou vai ser de outra forma essa adequação? Não, permanece como está organizado. São para os estudantes. Os estudantes do 8º e do 9º ano, são 4 aulas, né? 2 usando a plataforma Alura, que é a programação, e 2 usando o material digital, exclusivamente com a utilização dos kits de robótica. E nesse dia, então, serão menos computadores, porque eles são com acesso ao kit. Isso. Porque pode ser que... Aí, o que eu preciso ver? Eu preciso ver como que isso está no escopo sequência, como que isso está distribuído no material digital. Em que momento que ele não vai usar o computador e ele vai estar desenvolvendo um projeto com o kit? Em que momento que isso vai acontecer? Então, é algo assim que assim, a gente sabe que vai demandar um debruçar aí para olhar para isso e ver em que momento que isso vai acontecer. Ah, é na 3ª semana de agosto? Ah, não, é só na 1ª semana de setembro, porque até lá
tem projetos que não vai precisar utilizar, porque o professor vai, sei lá, talvez vai ser aula expositiva, talvez não vai ser na prática ainda, entendeu? No caso, questão teoria, né? Trabalhar a teoria e não a prática, tá? Então, quem vai conseguir verificar isso certinho e falar com mais propriedade é olhando o escopo sequência e o material digital para ver quando que isso acontece. Já está liberado. A Elaine aqui lembrando também, tá? Que o material digital do terceiro bimestre, ele já está disponível, já está lá disponível, tá? Aí também, só reforçando aqui, que a gente vai fazer aquela tabelinha que a gente fez da programação, tá? Não é o da robótica, é o da programação, com escopo sequência, os bimestres, as aulas e as entregas. Quando que isso vai acontecer? Então, a gente vai tentar se organizar para fazer isso o mais rápido possível e também deixar isso disponível para vocês, assim como a Elaine falou agora, no finalzinho aí do segundo bimestre. Então, a gente não colocou aqui, mas aí, assim, é tema para a gente tratar mais para frente, tá? Mas os projetos que os estudantes, eles forem desenvolver, uma vez que eles fizerem, não é tarefas, mas, assim, é uma atividade que ele vai ter que entrar lá pelo CMSP e colocar a evidência, colocar a foto do projeto que ele fez junto com o grupo. E aí isso vai para o professor, e aí automaticamente também já vai lá para o BI de robótica. Então, isso é uma novidade agora. O que ele tiver feito, ele vai começar a provar, não só lá no Alura, mas para o CMSP. Isso. E aí, nessa formação do dia 9, os professores que forem vir, a gente vai se organizar para a gente fazer esse movimento com eles na prática aqui. A gente, assim, eu não sou da área de tecnologia, não sei nada de eletrônica, mas, assim, a gente tenta, tanto eu quanto a Elaine, a gente tenta correr atrás, assim, do máximo de informações para não deixar ninguém no escuro, né? E o que a proposta no dia 9 assim, mão na massa mesmo, é fazer na prática mesmo, sabe? Ficar assim, não é ficar só teorizando, mas fazer esse movimento para o professor saber como que isso vai acontecer. Qual que é a visão dele, professor, de postar, e qual que é a visão do estudante ao realizar e mandar para ele de volta essa atividade. E como que isso vai aparecer no BI. Tá bom? Obrigada. É isso. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, falta de... Vamos, se vocês puderem abrir pelo menos a câmera só para a gente fazer uma foto coletiva aqui, e aí também eu já encerro aqui, gente, agradecendo, assim como a Elaine, aí todo o trabalho e empenho de cada um de vocês, tá? Pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido, está sendo realizado por todos. E uma boa férias para nós. Eu estou com o áudio fechado, mas eu estou falando aqui, ó, Fernando, Gustavo, pessoal. Obrigado, um bom dia a todos, um bom trabalho a todos, até mais. Até mais, bom dia. E até mais. Boas férias. É breve. Boas férias para nós. Isso aí. Vamos ver se vai ser tudo.